Olha, irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou só mutar o microfone rapidinho, tá? E aí a Zileide vai orar, tá certo? Pronto. Ok. Pode orar. Pai, te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, por esse momento, pelo que o Senhor falou aos nossos corações. E, Senhor, pedimos, Senhor, que pela tua misericórdia, pela tua graça, o Senhor aplique a tua palavra, Senhor, a cada coração de maneira bem específica e especial para cada coração aqui presente, Senhor. Assim como o Senhor aplicou aos nossos corações. Faz-nos canal, Senhor. Faz-nos boca da tua palavra, Senhor, que possamos falar da tua palavra, Senhor, da maneira como tu queres. Senhor, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos começar mais um. Eu acho que teve muita gente que não entendeu, não viu e aí Não entrou. não entrou. Mas, enfim, se o irmão sabe que tem o contato de alguém que ainda não entrou e ainda não viu, né, que ia começar um pouquinho depois, quiser fazer contato com ele, mande no WhatsApp para ele ver que já estamos online. Vamos lá. Porque demoraram a entrar hoje. Isso, a gente demorou um pouquinho a entrar porque teve gente que pediu, né? E aí como a gente viu que realmente na semana passada só começamos a aula, era 10h15, 10h20, porque muita gente chegou atrasada, então a gente acatou. E tinha outras turmas que fizeram isso também, então... A gente resolveu experimentar. Experimentar, mas de todo caso... João, você tem razão, vou botar só 10 minutos. Pronto, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade. Para a aula do Cristiano. Vai ser a parte 2 da aula do irmão Cristiano, né? Na semana passada ele já deu a parte 1, né, sobre hamartiologia. Hamartiologia. A doutrina do pecado. Doutrina do pecado. Falando em línguas, irmãos. A gente está falando em línguas. É grego mesmo. Tá falando grego? Tô falando grego. E assim, ele já deu uma introdução, a gente vai fazer dar uma relembrada bem rápido e vamos seguir em frente, ok? Vamos lá. Na semana passada, a gente já viu até que existem muitos termos, né, para pecado, né? A gente viu sobre a queda do homem no Gênesis e por que o mal entrou no mundo e por que existe o mal, né? Isso. E aí a gente só queria deixar esses pontos, né, que existem várias palavras que podem ter essa conotação de pecado, né? Então, no Antigo Testamento nós temos várias palavras que vão ter essa conotação. No hebraico, essas são a lista das palavras em hebraico. E veja que todas elas vão ter essa conotação de pecado, né? Literalmente, ela tem um valor, né? Um sentido literal, mas conotativamente tem essa ideia de pecado. Então, a palavra chatá, errar ao alvo, né? Tem a palavra pecha. Rebelião ativa, transgressão da vontade de Deus. Isso, chaga. Desviar-se. Né? Awon. Torcer refere-se à culpa produzida pelo pecado. Tem a zebeia. Impiedade. A diquia. Injustiça, falta de retidão. Parabases. Transgressão, quebra da lei. Anômia. Iniquidade, ilegalidade. E paracói. Desobediência. Essas são algumas palavras que aparecem no Antigo Testamento, tem... essas que estão aqui em Romanos, né, é grego, né? Isso. Tem a conotação de pecado, certo? Isso. E aí a gente vê que não existe... quando a gente... não tem só uma definição, né? Tem várias palavras. Tem várias palavras que têm essa conotação de... essa conotação de pecado. Até umas 10h30...
vamos lá. E aí, mais aprove, né, utilizar essa palavra do grego para dar o nome ao estudo da doutrina do pecado, né? E aí se a gente for ver da onde é que se baseia, a gente vai ver em Romanos 5:12, né, que Paulo ele escreve assim aos romanos: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E aí esse pecado, essa palavra pecado que está aí, ela vem traduzida da palavra Hamartia. hamartia, né? E aí o grego antigo utilizava o H, e o grego moderno ele já não tem esse H aí iniciando a palavra. E que você vai ver em Romanos, só em Romanos, Paulo vai utilizar essa palavra mais de 40 vezes. Então, aí aprove. 16 vezes só no capítulo 6, irmãos. Isso. Então, é muita coisa. E essa palavra, o sentido dela é literal, é de errar o alvo. Como o irmão Cristiano falou semana passada, a ideia, de fato, assim, a centralidade da palavra seria errar o alvo. Isso. E numa outra vertente também de cometer um erro, alguma coisa assim que, foi sem querer, alguma coisa que aconteceu sem querer, né? Então, se a gente for dar um conceito para pecado, a gente gostou muito desse conceito, que a gente, estudando, a gente achou esse conceito num dos comentários, né? De teologia sistemática, que ele diz que o pecado é o mal moral que consiste em ação, omissão ou estado contrário a qualquer lei de Deus ou a sua vontade dada aos seres racionais. Animal não peca, irmãos. Exatamente. Então, assim, deixa bem claro que animal não peca, porque ele não é racional, ele não tem consciência, né, de pecado. Então, não existe essa situação. Aí, falando um pouquinho mais da doutrina do pecado, a gente, sintetizando esse conceito, a gente pode colocar que o pecado em si, ele é todo tipo de oposição a Deus, né? Se você tiver esse conceito na sua mente e que você perceber que toda atitude, omissão ou estado interno seu é uma oposição a Deus, você está em pecado, né? E aí, trazendo a nossa definição, né, de volta para cá, a gente vai utilizar essa definição para a gente esmiuçar, então, a hamartiologia, né, a doutrina do pecado, falar sobre o pecado. Então, se a gente começar falando sobre o mal moral, por exemplo... O mal moral... O mal moral, ele não é, na verdade, uma dualidade. Não quer dizer que existe o mal e o bem, como o bem e o mal, como o mundo assim coloca. Porque aí a gente está entrando numa parte da filosofia que ele coloca sempre os dois em par de igualdade, o bem versus o mal, sempre com o mesmo peso, como forças opostas, e que, na verdade, a gente tem que entender que, para o cristão, não existe essa dualidade em forças opostas e de mesma grandeza. Não é isso. O mal moral ou o mal em si, ele, na verdade, ele é a privação do bem, né? E é como se você estivesse falando entre luz e trevas e você, na verdade, entendesse fisicamente que as trevas ou a escuridão é a ausência de luz. Não é, na verdade, que existe luz e trevas. As trevas não existem. Na verdade, o que existe é uma ausência de luz. Então, se você entender isso, talvez seja um bom parâmetro para fazer uma comparação. E aí, nessa privação de bem, a gente percebe que a privação do bem ela é rebelião contra Deus. Isso começa tudo lá com Lúcifer, né? O diabo, os seus anjos se rebelam contra Deus e aí tentam privar-se do Deus que é todo bom, né? Que é o grande bem,
e aí ele se afasta daquilo, se priva disso, então daí surge todo o mal moral, que é a privação do bem. E que seria essa rebelião contra Deus? Seria o uso indevido do livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio, você é livre para fazer alguma coisa, mas você não... você prefere decide fazer aquilo que você quer, não aquilo que Deus quer. Né? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu simplesmente falo para Deus assim, não, eu não quero a sua vontade, eu quero a minha vontade. Né? Então, isso seria o mal moral. E a gente já viu que até no direito comum a gente percebe, que o que é permitido, tudo que não é proibido é permitido. Não é verdade? Então, se não tem uma placa lá proibida eu entrar naquela rua, naquele sentido, eu posso entrar. Mas se tiver uma placa lá dizendo que é proibido, eu não posso entrar. Então, como é que o homem saberia o que é vontade de Deus, o que é lei de Deus, o que é lei moral, o que não é? Então, a gente percebe que Deus tem dado ao homem as normas, né, de vida para serem observadas. E isso a gente viu através da revelação. Especial, né? E geral, especial. A gente viu que as leis reveladas na criação, que é a revelação geral, existe um norteamento de orientação de como as coisas devem ser. Mas o homem decaído, como o pastor Gerson falou agora de manhã, resolveu criar as próprias leis para a criação, destruindo a natureza, causando os desequilíbrios ecológicos e tal. Então, essa revelação geral, ela está apontando para algo que Deus diz o que é correto ali na revelação da criação. Isso. A gente viu também que a consciência moral é um ponto de norteamento. Todo ser humano tem dentro de si uma consciência do que é o e errado, mesmo que alguém não diga para você que aquilo dali é errado, você sente culpa ou você sente alguma coisa que te incomoda em relação a determinada coisa, a não ser que você seja um sociopata, ninguém sai matando por aí sem sentir nada, não é verdade? E aí o outro parâmetro seriam as escrituras, que foi justamente a revelação especial que nós falamos alguns domingos atrás. Dito isso, a gente percebe que a gente peca por ação, por omissão ou estado contrário. A gente vai explicar isso. Observar as figurinhas, a gente já tem mais ou menos um parâmetro de quem é quem. Na verdade, isso, e aí a gente está ali observando um conceito que nós já colocamos ali. Veja que se a gente for utilizar o pecado no sentido de ação, né, a gente tem alguma coisa do tipo que a ação seria o ato de fazer alguma coisa. Ou seja, é a parte que conseguimos ver, a coisa que nós conseguimos deixar bem claro e nítido através das nossas ações que fizemos errado. Atitudes ou palavras que transmitem transgressão, desobediência, violação de regras, né, tudo isso em relação a Deus, a gente fica muito óbvio que a gente está em pecado, né, ou cometendo pecado. A gente queria dar um exemplo e a gente foi buscar esse exemplo no Velho Testamento e a gente viu que Jonas... Ele tem uma característica que ele pega e ele está em todas as categorias. Ele está em todas as categorias. A gente vai explicar. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A gente precisa entender aqui que Jonas tinha até uma razão para não querer fazer a vontade de Deus nesse momento aqui, que era pregar a palavra aos ninivitas. Deus simplesmente chegou para ele e falou assim: é o seguinte, você vai para Nínive, meu filho, você vai pregar o evangelho porque eu quero que eles se arrependam. E Jonas não queria fazer isso porque ele estava no contexto de reino dividido naquela época, e Jonas era do reino do norte, do reino de Israel.
E os ninivitas, Eles eram assírios, eles que eram já tinham assírios. tomado a terra e já tinham, tinham assolado, matado o povo dele, feito o povo dele escravo. Então, havia uma ideia muito nítida, vingativa de Jonas. Jamais ele pensaria que seria necessário pregar. Não, pelo contrário. Deus, o Senhor não quer mandar fogo do céu para eles, não. O Senhor quer matar a destruição. Ele estava querendo cantar sabor de mel. Isso. E aí ele queria, Deus mandou ele ir para um lado e ele, na verdade, foi para o outro. Então, a verdade é o seguinte, nessa ação aqui, Deus deu ordem para ele, vá e pregue a Nínive. Ele falou, não, Senhor, não vou pregar para Nínive, vou entrar num barco numa direção oposta. Isso foi o pecado dele nesse sentido, ele não obedeceu à regra de Deus, que era pregar o arrependimento, a salvação aos ninivitas. Veja que é nítido que ele devia ir para um lado e ele escolhe ir para o outro, né? A ação contrária à vontade de Deus é pecado. Pecado. Então Jonas estava em pecado. Outro exemplo que a gente pode dar é de Davi, por exemplo. Davi, ele tudo começa quando ele chega num ponto que ele fala assim: "Nossa, eu tô muito de boa. Nós estamos ganhando tudo, o meu reino está muito bom. Deus está comigo. Deus está comigo. Qualquer batalha que eu mando ao meu exército, eles vão ganhar. Eu não preciso ir, tá tudo bom, tudo muito bem, tal. Os caras são fera, Deus está comigo, com eles. Então eu vou ficar no palácio, não vou com as tropas, eu vou ficar no palácio." E aí, diante do ócio, ele simplesmente comete um pecado, que é a arrogância. Uhum. Aí na sequência ele chega ele chega ali na sacada, tá naquele ócio todo, ele olha e vê uma casa onde tinha uma mulher se banhando, toda aquela facilidade, ela era muito bonita, aí ele cobiça. Olha aí. Então ele comete outra transgressão. Nesse momento ele pega e adultera. Ele manda chamar ela e se deita com ela, tem relações com ela, apesar dela ser uma mulher casada. E aí, depois a mulher chega para ele e fala assim: "Olha, tô grávida, e aí?" Aí o que ele faz? Para esconder o pecado dele, ele pega e chama o marido, manda ele ter relações sexuais com ela, mas o cara não vai para casa. Ele se nega a ir para casa. E aí o que ele faz? Para poder esconder o pecado dele, ele manda o cara para frente de batalha, um general lá na frente de batalha, para ser assassinado. E aí, por último, ele vai ainda e casa com essa mulher e diz que o filho é dele, que está tudo bem, tudo certo. Que ele estava fazendo uma bondade com uma viúva, na verdade. Isso. Né? E aí precisa Natan, profeta naquela época, chegar para Davi e botar o dedo na cara dele e dizer: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Esfregou na cara de Davi, claro, né? Através da unção que Deus deu a ele, né, como profeta, o pecado que Davi tinha cometido. Veja que ele, como rei, ele estava na lei, que ele era obrigado a ler a lei todos os dias. Então, não é possível que Davi não soubesse. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa e fez o contrário. Então, aqui nós temos um princípio da palavra de Deus. João fala que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Davi sabia da lei. Ele sabia que ele precisava entrar em contato com essa lei e ele tinha esse livre acesso porque ele era rei. E mesmo assim, ele decide, ele usa do livre-arbítrio dele de maneira errônea e decide fazer o que é pecado. Ele torna-se o Deus e ele decide o que ele quer fazer da vida dele. Ele se torna o próprio Deus da vida dele e decide o que ele vai fazer. Na outra parte do nosso conceito, a gente viu que também existe o pecado da omissão. E aí o pecado da omissão é como se fosse aquela ideia de que seria o ato de não fazer. Veja que antes eu faço algo e agora eu peco porque eu não fiz alguma coisa. Uhum. Né? Em Deuteronômio a gente vai ver várias vezes na lei que a omissão é pecado.
E aí, por vezes, eu transgrido a lei, eu desobedeço a Deus, eu violo as regras porque ele mandou fazer alguma coisa e eu não fiz. Veja que Jonas também novamente incorre nesse erro. Aqui o texto. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas 1:12. Ou seja, ele faz mais ou menos a mesma coisa que Davi. Eu não me responsabilizo pelo que vocês vão fazer, entendeu? Ele, na me verdade, joguem. Ele está em fuga, né? E quando ele diz para Deus que ele não ia fazer, que ele toma o caminho para Tarsis ao invés de ir para Nínive, ele sobe no barco e Deus faz o mar ficar revolto. E aí os homens começam a perguntar, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguém fez pecou alguma contra coisa. algum Deus. É. E ele se revela, olha, fui eu, estou em pecado, eu não fiz o que ele mandou fazer, e aí por isso que o mar está revolto e o barco vai afundar se vocês não me jogarem no mar. É com vocês. Se vocês quiserem, vocês me jogam. Ele podia ter se jogado, mas não, ele não se joga, ele cruza os braços e fala assim, é com você. Porque, na verdade, ele chegou à conclusão seguinte, melhor morrer do que pregar os ninivitas. Então, eu vou continuar em desobediência a Deus, mas, para surpresa dele, o grande peixe aparece, como providência de Deus, engole ele e leva ele para a praia próxima a Nínive. E aí, nessa questão da omissão, a gente tem um outro exemplo muito claro, que foi quando Jesus fala sobre quem é o nosso próximo, né? E aí, a gente percebe que Jesus ele dá a seguinte resposta. Ele conta a parábola do bom samaritano, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, eles lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. O sacerdote conhece a lei? Conhece. Sabe o que é certo e o que é errado. Sabe. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Levita sabe o que é certo e o que é errado? Com certeza. Ele conhece a lei. E quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Deixou, não fez nada. Mas um samaritano, veja que existia uma rixa entre samaritanos e judeus. Apesar de serem da mesma nação, eles tinham sido divididos e os judeus achavam que os samaritanos eram impuros. E aí, mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Né? E aí, na pergunta aos fariseus quem seria o próximo, quem não se omitiu exatamente, foi o samaritano. Foi o samaritano. Mas quem se omitiu, e conhecedores da lei, era como pecador. Ninguém, sacerdotes e levitas, eles se omitiram, tiveram o pecado da omissão de não ajudar uma pessoa em necessidade naquele momento. Então, a gente precisa entender que, às vezes, a gente tende a pensar que só a ação do pecado que é pecado. Pecado é também não fazer nada, não fazer o que é certo, não ser luz aonde deve ser, não salgar aonde deve salgar, é pecado. É pecado. E Tiago, ele deixa bem claro, no seu livro, no capítulo 4, versículo 17, ele fala que pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, daí a gente percebe que a omissão, fica bem claro que a omissão também é pecado. É pecado, ou como no direito existe lá que a omissão também é crime. Isso. Estado contrário. Agora, o estado contrário. Irmãos, o estado contrário talvez seja o mais difícil de compreender e aquilo que nós devemos mais nos ater e perceber né, no nosso ser, porque é aquilo que é interior e só você sabe. Né? Muitas vezes as nossas atitudes até demonstram alguma coisa, mas a gente vai ver que nem sempre é assim. Veja que o estado contrário é aquele ato de fazer ou não fazer com a motivação contrária à vontade de Deus. Então, na verdade, pode ser que o certo você esteja fazendo, ou você se omitindo de fazer algo errado, você está correto. Mas qual é a motivação que está dentro do seu coração para esse tipo de ação ou falta de ação? A gente percebe em Jonas a mesma situação. Exatamente. Engraçado que Jonas se encaixa nos três. E nós também.
E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3, 3-4. Ele fez o que Deus, fez o que Deus mandou. Obedeceu? Sim. Ele obedeceu. A ação correta? Sim. Depois de muito sufoco e dificuldade, parece que Deus pega ele assim, vem cá, menino. Ele para de se debater, na verdade, e faz o que Deus mandou. E faz o que Deus Mas manda. veja o que segue, o que vem na sequência. No próximo capítulo, ele fala o seguinte: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas 4, de 1-2. Ou seja, ele sabia, assim, a intenção no coração dele não estava de consciência de que ele devia ser misericordioso, assim como Deus é misericordioso com ele. Assim como Deus perdoa os pecados nossos, perdoa os pecados de Jonas e do povo de Jonas, Deus também tinha misericórdia para o povo de Nínive. E aí a gente percebe que talvez, me parece que, gente, olha só, a programação é que a sala continue, tá? Mas se cair, volta a conectar com o mesmo ID e a mesma senha, ok? Vamos lá. Então, é o seguinte... me parece que Jonas ele parou de se debater e fez o que Deus mandou, só que não com aquele coração alinhado com Deus, ou seja, ele fez justamente para que Deus deixasse ele em paz. Pô, senão vai vir o peixe, vai vir não sei o quê, vai vir de tudo e isso não vai me deixar em paz, então eu vou fazer o que você quer. Mas dentro do meu coração eu estou revolto, eu estou em contrariedade à vontade do Senhor, eu não quero fazer isso, o meu desejo é de vingança. Ou seja, eu posso ter uma atitude correta externamente, mas o meu coração está totalmente incorreto diante de Deus. E Deus consegue fazer um raio-x do nosso coração. Então a gente vai ver lá em Mateus o que está escrito, Jesus falou aos fariseus. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Nesse capítulo, você vai ver que Jesus eleva a transgressão da lei para um nível mais elevado. Que nível é esse? O nível da motivação. Porque os fariseus acreditavam o seguinte: cara, eu não traio ninguém, eu sou fiel à minha esposa. Mas, às vezes, dentro do nosso coração, a nossa mente e o nosso coração olha com intenção impura para uma mulher, por um homem. Aí Jesus pega e fala também assim, quando você tiver raiva ou ira do seu irmão, ódio... E nesse ponto não é ira, porque irá-se todos nós iramos. É irais e não pequeis. Mas, na verdade, a gente tem uma ira que, na verdade, é um ódio mortal. Que na sua mente você tem vontade de assassinar. Por exemplo, você pensa em assassinar o seu irmão, só que na cabeça. Mas aí Jesus fala assim, você já pecou. Ou seja, a nossa ação, às vezes, está correta. A gente passa por um processo de domínio próprio e de responsabilidade para com Deus, a gente não faz. Mas, muitas vezes, a gente não trata a origem do pecado que está dentro do nosso coração. Exato. A gente trata o sintoma, mas a gente não trata a causa da doença. Exatamente. Né? Então, a gente seguindo aqui agora, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão do estado contrário, que talvez seja a coisa que seja mais difícil de identificar. Né? Então, o estado contrário, né, à vontade de Deus, né, a contrariedade que muitas vezes nós temos, ela não está exposta. Ela é igual a esse iceberg. Então... o ato de fazer ou não fazer com a motivação contrária à vontade de Deus, ela se coloca dessa forma, que o pecado ele vai mais fundo que o ato manifesto. Se a gente for ver, nós temos ações e motivações. No entanto, as ações podem ser transgressões,
ou não violações. Você pode estar fazendo ações corretas ou ações incorretas aos olhos de todos. No entanto, as motivações, elas vão determinar se você está em pecado ou não. Veja que você pode fazer uma não violação, você não está violando a palavra de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, e, no entanto, a sua motivação pode estar errada. E aí, querido, você vai continuar estando em pecado. Veja que esse exemplo aqui que a gente tem de Mateus falando, de Jesus em Mateus falando com os fariseus, ele demonstra isso. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Isso pega para todos nós, gente. Veja que às vezes eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que é muito rica e aí ela faz uma doação solidária, ela coloca dinheiro, ou ela faz uma doação de alimento, roupa, sei lá, sabe lá o quê. E assim, é uma quantia vultuosa, e aquilo dali aparece na mídia, e todo mundo abate palminha. Ah, que maneiro, que legal, olha, ele doou 500 mil reais, $500 mil, não importa a quantia. Mas aí, o que acontece? Todo mundo acha muito lindo, ele fez o correto. Mas, para Deus, não importa só isso. Importa o que vai na intenção e na motivação do seu coração. Muitas vezes os ricos dão por culpa. Eu tenho tanta culpa na minha mente, eu tenho tanta... eu conheço meus pecados, eu conheço minhas transgressões, eu sei das minhas culpas, daquilo que eu tenho feito. E aí, por um motivo assim... para aliviar a minha culpa, eu vou lá e faço uma doação. Afinal de contas, a partir de agora, eu não sou tão ruim quanto eu me sentia. Para aliviar esse sentimento que norteia que ele está errado. Ou então para conseguir fama mesmo, porque aí eu dou uma doação e todo mundo me aplaude, aí eu encho o peito. Tá vendo como é que eu sou bonzinho? Como é que eu sou legal? Né? Então pode ter as mais variadas intenções, e essas intenções incorretas são pecados para o Senhor, né? E aí a gente tem que se ater, no texto de Jeremias, por exemplo, ele fala que o Senhor diz que maldito o homem quem confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa é a versão Almeida, revisada e atualizada. E aí você tem homem. Muita gente fala assim, nossa, então eu não posso confiar em homem nenhum. Então é por isso que eu não vou ser fiador de ninguém. É por isso que eu tenho que ficar arisco com todo mundo, eu tenho que desconfiar de tudo, de todo mundo. E, na verdade, não é isso que Deus está falando. Se a gente for analisar, por exemplo, aqui eu peguei a versão da Vulgata Latina, e aí ele fala, Acte dicti Dominus, assim diz o Senhor, maledictus homo, maldito o homem, que confidet in hominid, ponit carnem, Braction, e aí não interessa mais, maldito o homem que confia na humanidade. Não é o homem que confia em outro homem, mas o homem que confia na humanidade. Se a gente for para o hebraico, o termo homem, aqui em azul, você pode perceber aí que Geber está em azul, assim como homem, ali na versão Almeida, quer dizer guerreiro. Guerreiro, lutador, aquele que enfrenta lutas. E em vermelho, lá no hebraico está escrito Adam. E Adam, na verdade, é a natureza humana, o homem natural, assim como uma similaridade com Adão, né? O homem decaído. Então, se a gente transliterar isso para o português, a gente ficaria assim, maldito o guerreiro, aquele que enfrenta lutas e confia na sua própria natureza, na sua própria força, e faz da carne o seu braço. Então, a gente tem que entender que em todo momento ninguém é bonzinho, não. Ninguém é santo, e ninguém, sem Deus, consegue se livrar da sua própria natureza. Né? Maldito o homem que confia na sua própria natureza.
né? Tanto é que se a gente for seguir em frente, no versículo lá em Jeremias, a gente vai ver que ele no versículo 7 ele já faz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ou seja, se eu deposito a minha confiança no Senhor, aí eu passo a não ser mais um maldito, ou seja, aquele cara que confia em algo mal. Então, a gente tem que entender que Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Veja que é importante você ter a ideia de o quanto a gente precisa de Deus e como somos pecadores e como transgredimos a lei, para que a gente tenha a necessidade e compreenda a necessidade que precisamos de um Salvador. Se a gente tem uma ideia errada a respeito do pecado e da natureza decaída do homem, da nossa natureza em Adão, a gente não vai ver a necessidade de um Salvador. E por isso, dali para frente, vem tudo errado. Então, a gente precisa ter uma noção bem clara de que somos pecadores, que dependemos de Deus, que dependemos de uma lei, de um manual que Deus criou, para que a gente consiga caminhar na estrutura que Deus criou. Se você pega e cria suas próprias regras, suas próprias leis e tira Deus do controle, você é um homem decaído e você não tem compromisso com Deus. A gente pode ter como parâmetro isso que diz que Jesus falou que das crianças proferem o perfeito louvor, né? E a gente vê como é que eles são inocentes, ingênuos, né? Até determinada idade, né? Quando começa a se manifestar aquela natureza, né? Maléfica, né? Egoísta. Mas assim, quando ele é um bebê, ele depende totalmente do pai. Se ele achar que ele é o suficiente, ele morre. A criança, o bebezinho, ele precisa do pai para se alimentar, se movimentar, se limpar. Para ele sobreviver, ele precisa de um pai, de alguém que cuide dele. Então, é assim como nós precisamos do Senhor para que cuide do nosso coração, da nossa mente, para que nos ilumine, nos mostre aquilo que está em desacordo com a vontade dele, né? Para que possamos sobreviver. Lá vem outra história, gente. Vamos fazer uma outra história aqui para ilustrar, né? Então senta que lá vem a história. Tem gente andando por aí, mas tá ouvindo, né? Então tá legal. Vamos lá. Imagina você, um casal. Você está com seu namorado, ou você está com sua esposa, seu marido. Num restaurante chique, mas que está tudo à luz de velas. Bem em penumbra, bem na penumbra, bem no escurinho, você está ali achando tudo muito lindo, muito agradável, a musiquinha, e aí você está comendo uma comida gostosa, agradável. Sentindo prazer. E aquele clima romântico, você sentindo prazer, até que, em determinado momento, alguém chega e acende a luz. E, pum, acende a luz. Nesse momento que a luz acende, você percebe que a comida no seu prato está mofada. E aí, aquela comida já não é tão mais gostosa. E aí você olha em volta e o chão está cheio de barata. A cozinha está cheia de rato. E aí você toma nojo daquilo, entende? E aí a gente quer ilustrar isso para que você entenda que esse que acendeu o interruptor é o Espírito Santo de Deus, quando te mostra o teu pecado. Muitas vezes a gente vê histórias de pessoas, é interessante isso, eu já escutei muitas vezes isso. Gente, era tão mais fácil quando eu estava no mundo, eu não sentia nada, estava tudo certo e tal. Quando eu virei cristão, as batalhas começaram a surgir no meu coração. Porque a consciência de pecado apareceu. O Espírito Santo surgiu na pessoa da pessoa e começou a apontar as sujeiras e os pecados que temos no nosso coração, não é isso? E aí, o interessante é que o Espírito Santo não aponta só, ele não só revela os nossos pecados, mas ele traz o alívio do perdão e da justificação de Cristo. É fantástico essa atuação do Espírito Santo e de como ele age através da luz. Imagina que você
nesse ambiente, você estava se alimentando de algo e você viu que aquele alimento era podre, era ruim. Então você toma nojo daquilo. Assim é o pecado. Você vê o pecado, você não, eu tenho nojo disso, eu quero me apartar disso. Então, se você era um homem adúltero que tinha muitas mulheres, você não quer isso mais para sua vida. Você rejeita isso. Se você vê que você era uma pessoa mergulhada em mentiras, você se afasta disso. Se você é uma pessoa mergulhada em fofoca e em qualquer outro tipo de coisa, em maledicência, em coisas que não agradam ao Senhor. Isso eu estou dando exemplos fictivos agora. São os nossos pratos mofados, são os ratos que vivem no nosso coração, são as baratas que vivem no nosso coração. E você não vai achar que você vai deixar de achar. Muitas vezes você vai andando pelo teu coração, você não vai achar comida mofada, mas a todo momento que você achar, você fica doido para jogar aquilo fora, você não vai aguentar ver aquilo. Então, é assim a ação do Espírito Santo e do pecado no nosso coração. Aí, continuando, é o que a gente fala. No nosso interior, muitas vezes, quando a gente é um homem natural, a gente tem uma sensação de que está tudo escuro, estou vivendo uma vida dissoluta, está tudo bem, tudo certo, não estou vendo nada, afinal de contas, sou cego para o pecado. E aí, a gente vai ver dentro da palavra de Deus, no grego, uma palavra que chama escótia. A escótia, ela quer dizer trevas, escuridão e tudo que rejeita a luz. E essa palavra, escótia, também ela é designada em alguns momentos no Novo Testamento para designar o pecado. É a escuridão, é a treva, é a ausência de luz que nós temos no nosso coração. Então, o que acontece é que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele ilumina o nosso coração e aí a gente enxerga o pecado. O pecado está ali. Eu tenho que me livrar dele. Senhor, me ajuda, me orienta, me dá sabedoria. Eu rejeito o pecado. E aí a gente compreende que não somos tão bons quanto a gente imaginava, né? O Espírito Santo nos comprova isso. Um exemplo disso é que depois que aconteceu toda aquela situação com Davi, né, ele escreve um salmo. E veja o salmo que ele escreve. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Ele reconhece que ele até, inclusive, ele é merecedor de uma sentença do Senhor. Porque ele desobedeceu, ele transgrediu, mas ele pede a misericórdia do Senhor. E é isso que nós recebemos a todo dia do Senhor, quando lá em Lamentações está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. É interessante que John Wesley fala, uma das frases que ele fala, o homem é montado ou por Adão, ou ele é montado por Cristo. A verdade é a seguinte, eu só consigo revelar essa ilustração falando sobre, uma vez quando a gente foi à Pipa, levamos as meninas para ver as tartarugas na praia, o nascimento das tartarugas, aquele projeto Tamar, né? E aí é interessante ver que quando eclode, assim, quebra o ovinho da tartaruga e ela sai em direção ao mar. E ela não tem mamãe tartaruga, ela não tem ninguém dizendo assim, é por aqui, tartaruguinha, é por aqui. Ela só sai correndo para o mar. Essa é a natureza da tartaruga. Inclusive, assim, por que ela corre para o mar? Geralmente o ovo eclode no final da tarde e o sol está se pondo lá no mar. Isso. Então aquela luz é chamariz para ele corre para o mar. Isso. Né? Corre para a luz. Inclusive eles falam para a gente assim, não tira foto não, tira o flash, porque o flash pode deixar elas tontas, não saber para onde ir. E aí a gente tem que entender que nós somos pessoas vagantes sem destino. Até o momento que Deus acende a sua luz. Veja, o caminho é aqui. A tua palavra é luz para o meu caminho. Entendeu? E aí eu tenho que seguir naquela direção. E se Deus não mostrar esse caminho, a nossa natureza em Adão nos leva a pecar. Nós temos essa essência de Adão dentro de nós que nos leva a pecar. Exato. Bom, vamos seguir.
E aí outra coisa que a gente tem que observar é que isso é uma coisa que Deus tem falado ao meu coração esses dias. Muitos dos irmãos sabem, a gente tem passado uma luta grande, né? Que o meu pai está com uma suspeita muito grande de câncer. E por conta dessa pandemia, ele não tem conseguido o atendimento devido, né? E para diagnóstico, para tratar, para nada. E a gente tem orado muito e se colocado muito frágil, né? Dependente do Senhor. E aí a minha mente, muitas vezes, assim, não está boa para nada, fazer outras coisas, a não ser que eu me coloquei numa situação. Eu fiz um propósito de arrumar o nosso jardim, né, da nossa casa, só que é muito grande o quintal. E aí é um trabalho muito grande para um cara que não está acostumado a meter a mão na enxada. E aí eu acabei dividindo o canteiro em pedaços e fazendo partes, né? E aí, numa primeira parte, eu fui lá meter a enxada, tirar a erva daninha e todo o mato que tinha lá. E aí me deu muito trabalho, mas depois a gente plantou a grama, plantou algumas plantas e coisa de 15 dias começaram a brotar as ervas daninhas de novo. Aí eu falei assim, mas Senhor, mas que coisa, olha só que coisa horrível, esse negócio está crescendo de novo lá no jardim. E aí Deus falou comigo assim, olha, esse aí é o coração do homem. Se você não fizer nada, naturalmente cresce erva daninha. Se você não cuidar do seu coração, naturalmente cresce erva daninha no seu coração. E as raízes são profundas. E as raízes são profundas. E aí eu tive que, num outro canteiro, no segundo canteiro, quando eu comecei a raspar, eu tirava essa grama, eu tirava esse mato, e aí ficava lá a raiz. E aí eu começava a cavar, e eu começava a cavar, meter a mão, e aí já acabou a enxada e a raiz profunda. Desse tamanho, gente. Enormes, coisas de raízes de 30 a 50 centímetros. E assim, e se eu não arrancasse aquela raiz, novamente eu ia botar uma grama ali, por cima ia ficar lindo, e até que começaria a nascer de novo aquela erva daninha. Então Deus falou assim, olha, é assim. O ser humano, ele muitas vezes ele limpa a parte externa, a aparência, mas no seu interior é muito mais profunda as raízes do pecado. E assim também a nossa alma, a nossa mente, a gente tem que tratar a nossa mente mais profundamente. E eu quero que você cave bem fundo, retire essas raízes para que não nasçam de novo essas ervas daninhas. E aí a gente plantou, e aí a gente já vê no segundo canteiro não aparece mais as ervas daninhas. É impressionante. É interessante que às vezes nós não estamos preparados para alguns focos que o Espírito Santo dá no nosso coração. E às vezes ele cria situações, Deus, na sua soberania, na sua grandeza, na sua sabedoria, ele cria situações de fornalha na nossa vida. Situações em que a gente passa por dificuldades, em que você começa a ter que tirar seus apoios nas estruturas desse mundo e só tem esse apoio em Deus. E quando o seu apoio se torna somente Deus, aí ele trabalha aquilo que precisa ser trabalhado. Ele trabalha no nosso coração aquele lugar que ainda não foi iluminado. De repente ele fala assim, tá vendo esse pecado que você comete? Esse pecado aqui é por causa daquilo ali dentro do seu coração que está escondido. E você nem se dava conta daquele prato mofado dentro do seu coração. Você não retirou, é muito mais profundo do que você imagina. Exatamente. Aquela raiz te leva a pecar de novo. Se você não tirar essa raiz, você vai voltar nesse pecado. Então, é impressionante como no silêncio Deus fala com a gente. Né? É importante que a gente entenda que nós e Deus temos uma situação de senhor e servo. E hoje em dia, nós temos que compreender que Deus é o Senhor e nós somos os servos. Né? Mas nós temos vivido uma teologia, irmãos, e um mundanismo muito grande dentro do cristianismo, onde você é o Senhor e Deus é o servo.
E essa inversão de valores Leva tem uma nos série. levado a achar que Deus vai fazer tudo aquilo que nós entendemos que é o bom, que é o correto, que Ele vai nos livrar de tudo, vai nos dar tudo, e não é verdade, porque Ele é o Senhor, a vontade é a dele, e eu sou o servo. E quando eu entendo isso, eu vivo em obediência, eu não vivo em rebelião com Deus, eu tenho benevolência na minha vida, eu tenho menos ambições, pelo menos as ambições incorretas, elas não permeiam o meu coração. Eu tenho fé no meu coração e eu elimino, eu rejeito a autossuficiência, né? Eu dependo do Senhor, eu tenho mais humildade, isso passo a ser uma pessoa menos egoísta. Eu tenho santidade porque eu rejeito o pecado, né, da minha vida. E aí a gente tem que entender que Paulo já falava sobre isso desde do tempo do início da igreja primitiva, onde ele escreveu para Timóteo isso. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Não é isso, irmãos, que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um evangelho Nutella, onde a gente se torna o Deus e Deus se torna o nosso servo. É quando eu digo pare de sofrer, quando eu digo não, se você está com algum problema na sua vida, é porque meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Eu devia então falar assim também, Jesus devia falar para essas pessoas então, o meu mundo, minhas regras, e eles deviam aceitar. Quando a gente não entende que sempre haverão pobres, a tribo lá no deserto, Deus já falava, em Deuteronômio está lá escrito lá que os pobres sempre terão contigo, né? Porque sempre haverá aquele que é pobre, aquele que é necessitado. Mas não a responsabilidade de cuidar desses necessitados. A igreja tem a responsabilidade de cuidar, mas infelizmente extinguir a pobreza é impossível neste mundo pecaminoso, decaído, porque infelizmente toda vez que nasce uma utopia de que a gente vai exterminar a pobreza, é mentira, porque o ser humano tem pecado no coração e toda vez que esse indivíduo sobe ao poder dizendo vou exterminar a pobreza, ele não vai conseguir fazer, porque o egoísmo vai falar mais alto, o poder vai falar mais alto, o interesse vai falar mais alto. Na verdade, ele acaba extinguindo sua própria pobreza e deixando outros mais pobres até do que eram. Mas, enfim, vamos seguir. Então, diante de tudo isso que a gente falou na aula, por que é importante a gente entender o pecado, né? Se a gente não entender corretamente o que é o pecado, nossas leis serão contrárias a Deus. Ou seja, o que a gente vem vivendo de leis que nosso país, até de países desenvolvidos, tem países desenvolvidos que legalizaram as drogas, tem países desenvolvidos que legalizaram o aborto, tem países desenvolvidos que legalizaram a eutanásia. Veja que não é a falta de educação, nem falta de instrução, mas é a falta de Deus. É a falta de Deus e a centralidade em Deus e nos princípios que Deus tem para nós como criação dele. A gente tem um manual do Criador, né? Se não entendemos corretamente o que é pecado, também podemos confundir o bem com o mal. E, na verdade, a gente vê alguém fazendo o bem, não percebemos suas intenções escusas, né, e maldosas e nos habilitamos e vamos até junto cometer determinadas impropriedades. E assim tem acontecido muito na política, irmãos. Mas não vamos entrar nesse detalhe.
Se a gente também não entender bem o que é pecado, a gente pode não orientar e disciplinar corretamente nossos filhos, porque, na verdade, a gente está criando novos deuses. Muitos pais, na Novos verdade, padrões. colocam seus filhos acima do bem e do mal. O meu filho pode tudo. O meu filho nunca está errado. Ninguém pode reclamar do meu filho, porque, na verdade, o meu filho é um anjo. E, na verdade, eu coloquei ele num patamar tão alto que é quase que um Deus para mim. Eu idolatro meu filho. E aí eu não disciplino ele de forma correta, porque eu não entendo o pecado e o egoísmo, a natureza pecaminosa dele. Né? Então, a gente pode também, se não entender o que é pecado, construir uma sociedade permissiva, relativista, que caminha para o caos e a destruição. Tudo é relativo. Não, isso aqui, veja bem, aí começa a dar desculpa para pecar. Né? Isso tudo ou que é cultura. Que é cultura, né? E aí começa a caminhar para o caos. E, da mesma forma, se a gente não entender o que é pecado, a gente faz do pecado menos do que ele é. Né? A gente pega o pecado e fica pecadinho, pecadão, pecado médio, pecado absurdo, pecado abominável. Pecadinho, tudo bem, tá legal, tá de boa, vamos lá, tudo bem, finge que não vi. E a gente não trata o pecado na dimensão que ele tem, que é pecado. Né? Se a gente não entender o que é pecado, a gente não compreende que é uma idolatria o pecado e que ofende a Deus, porque, na verdade, a maioria das vezes nós pecamos porque nós nos colocamos no lugar de Deus. Somos os nossos próprios deuses. E aí a gente incorre em idolatria. Né? Se não entendemos que somos pecadores e cometemos pecados em ações, omissões e intenções, não faz sentido a necessidade de perdão, justificação e salvação. É como se eu quisesse, se eu tirasse essa base de entendimento de pecado ou transformasse a ideia de pecado para outra ideia, eu posso não necessitar de redenção. Eu não preciso de salvação, não preciso de justificação. Eu posso me salvar através de obras, afinal eu provo através das minhas obras que eu não sou tão mal. Eu posso criar uma penitência para mim e achar que eu paguei o preço e por isso sou salvo. Então, assim, é muito importante a gente entender o que é o pecado e como ele permeia nossa carne, nossa mente, né, nossa alma, e conseguir, através do Espírito Santo de Deus, tratar e conseguir enxergá-la, né, porque às vezes ela aparece de uma maneira muito sutil. Né? Então, a gente tem que ter a mesma vontade que Davi, depois de pecar e pedir para ele que Deus tivesse misericórdia dele, a mesma oração que ele fez no Salmo 51, que ele fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Queridos, temos que estar prontos a obedecer. E estar pronto a obedecer não é fácil. Estar pronto a obedecer é difícil, porque às vezes ele fala para a gente fazer algo como a gente... que vai incomodar demais, que é como, por exemplo, Jonas. Aquela atitude que ele teve foi de uma pessoa extremamente incomodada com a vontade de Deus. A vontade de Deus era salvar o povo de Nínive. No entanto, aquilo ali incomodava muito ele, porque ele não compreendia como é que um povo tão mau, tão rebelde e que fez tão mal para o seu próprio povo, sua própria nação, Deus queria salvar aquele povo, né? E ao mesmo tempo que está pronto a obedecer, em ver que alguma coisa precisa ser feita e que façamos. Não nos tornamos omissos, né? Não tornemos omissos em simplesmente falar assim: não, isso não é problema meu, então eu não vou me meter. O politicamente correto da nossa sociedade hoje, ela coloca nesse ponto: para que eu vou arrumar trabalho para mim? Eu vou lutar as lutas que vale a pena lutar. Se não é comigo, então para que eu vou lutar essa luta? E aí você pode estar recorrendo em pecado. Né? E da mesma forma, a gente pode agir de maneira correta
e, na verdade, o nosso coração está cheio de pecado. Na verdade, o problema do pecado, a cura, é Jesus Cristo. Mas a gente precisa entender, nós como cristãos, e o que foi, assim, Deus mais falou aos nossos corações enquanto estávamos estudando essa lição, é que muitas vezes a gente vê a ponta do iceberg e a gente não vê o que está submerso no nosso coração, que é muito maior do que aquela pontinha que a gente vê. E aí a gente faz que nem os criadores, os construtores do Titanic. Dizem que quando foram construir o Titanic, o arquiteto, o engenheiro do Titanic falou que nem Deus afundava aquele barco. Ou seja, ele se sentia tão soberano, tão altivo, a ponto de dizer, a gente tem uma tecnologia tão avançada, tão extraordinária, tão fantástica, que ninguém destrói esse barco. E no final das contas, quando ele sai, um iceberg bate no barco e afunda aquela tecnologia fantástica do barco. É né? italiano, só fala com as mãos. Eu falo com as mãos. Aí, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado, irmãos, cuidado, porque o que nos afunda é justamente aquilo a parte que está submersa. Eles viram um pedaço de gelo e falaram assim, não dá para desviar. Vira o leme, dá para desviar. E, inclusive, o capitão falou assim, nós temos que diminuir a velocidade. E o que fala o dono, o empreendedor, né, o empresário que mandou construir, fala assim, não diminua a velocidade, nós temos um prazo, força nos motores, a gente tem um prazo a cumprir e nada vai derrubar esse navio. Aí ele viu o gelo, um pedacinho de gelo e fala assim, temos que diminuir a velocidade. Ele fala assim, não, gira o leme que vai dar certo. Só um pedacinho de gelo, mas ele não sabia o que tinha embaixo, que era 2/3 do que tinha em cima. Né? Era 2/3 do gelo inteiro. Muitas vezes a gente trata a ponta do iceberg, mas a gente não trata o que está submerso no nosso coração. A gente não sabe. Eu li um livro uma vez do Tim Keller, e aí eu quero usar esse exemplo do livro dele, que é Falsos Deuses, um ótimo livro para ler, inclusive. E ele fala de uma senhora que tinha na igreja dele, que estava se tratando na igreja dele, e ela se tratava com ele e se tratava com um psicólogo também, um psiquiatra. E ela tinha um vício, antes de se converter, que era sempre estar com vários homens. E ela se converteu e ela queria vencer aquele vício dentro do coração dela. E aí ela pegou e falou, e ela estava se tratando com o pastor e estava tratando com o psiquiatra para saber lidar com isso. E a psicóloga uma vez chegou para ela e falou assim, é o seguinte, vamos tentar vencer esse vício, filha. Então, se entregue ao trabalho, ao estudo, que aí você muda o seu foco. E aí ela chegou para o Tim Keller e falou isso. E aí o Tim Keller perguntou para ela, mas e aí? O que você acha disso? Aí ela pegou e falou assim, eu vou trocar um Deus pelo outro. Eu não vou tratar o problema, eu simplesmente vou me entregar aos estudos e ao trabalho, mas eu vou trocar um Deus pelo outro. O Deus que era os homens vão ser o trabalho e os estudos, que são, teoricamente, coisas boas. Muitas vezes, essas coisas boas que fazemos no nosso dia a dia podem tomar conta do nosso coração e pode virar idolatria no nosso coração e um pecado. Veja que, se a gente for falar de vício, por que o vício, a gente fala assim, por que o vício é pecado? Eu sou viciado em chocolate, uma coisa boba, afinal de contas, o que é um chocolate? E daí que eu sou viciado em chocolate, eu sou viciado em Coca-Cola? E são coisas tão bobas, né, e banais, afinal de contas, esse vício, por que é pecado? Mas se você for entender que todo vício é uma negação da sua realidade, você entende que a sua situação ela é tão ruim aos seus olhos, a sua perspectiva é tão ruim em relação à sua realidade, que naquele momento você precisa de algo para aliviar a sua mente. Então você precisa de comer um chocolate para te dar um suprimento de serotonina, aquele bem-estar, aquele prazer. E aí você come 1, come 2, come 3. E aí você coloca a solução dos seus problemas, da sua realidade,
em outra coisa que não seja Deus. Isso, e aquilo dali é pecado. Isso pode ser com chocolate, isso pode ser com Netflix maratonando um dia inteiro Netflix. Não Veja que isso que seja pecado, irmãos, tá? Eu conheço gente que, por exemplo, quando ela começa a comprar demais, eu sei que ela está triste, que ela está em pecado, porque a realidade dela é tão ruim, ela precisa aliviar a mente, ela sai para o shopping, compra tudo. E aí você vê que isso é pecado. É uma negação que ela tem na vida dela. Ela nega a realidade, ela não quer enfrentar aquilo com Deus, ela prefere fugir da realidade e negar aquela situação que a domina de uma forma que eu vou trocar o meu Deus, que devia ser o meu Deus vai se tornar agora minhas compras. Ele que vai aliviar a minha mente, ele que vai mudar a minha realidade. Entendeu? Isso para tudo. Seja com aquele que foge da realidade assistindo pornografia, aquele que foge da realidade quando ele dá um tempo aqui, sai do ambiente de trabalho e vai fumar lá fora, ou que ele sente necessidade por qualquer outro tipo de coisa, é uma negação. Eu nego o meu Deus e coloco a resolução dos meus problemas, o alívio da minha situação em outra coisa. E essas outras coisas nunca vão preencher nosso coração. O único que preenche o nosso coração é Deus. É Deus. Ele que preenche o nosso coração. E a gente precisa entender que a gente precisa correr para Ele na hora que essas situações acontecem, essas culpas, essas situações de pecado na nossa vida, a gente precisa correr para Ele e aliviar nosso coração diante do altar do Senhor. Essa que é a realidade. Nós não somos dependentes de nós mesmos, não somos dependentes da nossa solução. Existe um Deus Criador, um manual do Criador para nós. Maldito o homem que confia na homem. Sua humanidade, na sua força natural, né? Bom, irmãos, a gente já está terminando. Eu queria que o pessoal escrevesse no chat aí, eu abrisse o microfone, quisesse algum motivo de oração. Eu peço aos irmãos que orem por nós, orem pelo meu pai, né? Por essa situação. E qualquer outro motivo de oração, Cris, pode botar aqui no chat. Pode abrir o microfone também, tá, gente? Pode abrir o microfone e falar. Se não quiser falar, pode botar no chat aqui, depois a gente joga no grupo, tá? Ou quiserem fazer alguma observação, fiquem à vontade, nós ainda temos alguns minutos. Senão, a gente vai pedir para o pessoal abrir as câmeras, fazer aquele movimento bacana, legal, que a gente gosta de tirar o print da tela. Isso! Bom ver esse povo. Olha aí. Enquanto isso, eu vou abrir. Orar pelos enfermos da alma. Isso mesmo, gente. Isso eu tenho sentido muita necessidade de orar por essa situação. Muitas pessoas estão passando por dificuldades emocionais nesse momento. E a gente precisa realmente orar por essa situação. Essa questão do Covid, ela não é só uma questão sanitária, né? O nome do meu sogro é Paulo. Paulo. Meu pai. Isso, a gente tem orado bastante por ele. A situação, ele vai passar por um exame amanhã, vai se internar, gente. Enquanto isso, eu tô aguardando aqui abrir aqui a tela. Pronto, pra gente tirar foto. O pessoal abriu as telas aí, vou bater o print. Tem que passar para a segunda tela depois, viu? Vamos lá. Robson, Jussara, Dário, João e Raquel. João e Raquel, ele estava aqui, aí foi apagou a câmera. Gostei, viu, Moisés? Tira lá, tirou. Pronto, vou bater, hein? Dário, não quer aparecer não, né, Dário? Vou pular. Cristiano também. Cristiano deve ter dado problema na webcam de novo. Que coisa. Vou bater. Vamos lá. Bati da primeira tela, vamos para a segunda. Oi, aí, eu gostei. Olha o Jeter ali. Espera aí, gente, só um pouquinho. Vai, tira a foto. Aí. Peraí, só um pouquinho, não saiam. Sai não, que aqui é mais de uma tela, aí o negócio pega. Agora foi. Pronto, aí agora eu vou bater da segunda tela. Vamos lá, print da segunda tela. Aê!
Pronto, confirmado, já está aqui. Queridos, a gente deseja a vocês um bom domingo, que o Senhor abençoe vocês e que tudo que a gente conversou aqui, né, que foi dito e que foi explanado, seja de bênção para a vida de vocês e que seja de edificação. Vocês possam meditar na palavra de Deus hoje, né? E sempre, mas hoje é o dia que nós separamos para o Senhor e que a gente diminua as nossas distrações, né? Porque apesar de estarmos em casa, a gente tem milhares de distrações. O tempo todo é a televisão, é a internet, é um filho que pede alguma coisa que mandam para a gente, é uma oferta. Então, isso tudo nos distrai muito daquilo que Deus quer para a gente. E sempre lembrar que, às vezes, no silêncio, Deus fala conosco. Tá bom? Um abraço para vocês. Bom domingo. A gente vai ficando por aqui, tá certo? Obrigado, queridos. Beijão, até logo. gente. Abraços. Sim, eu vou botar. Tem alguém que pediu aqui a aula, depois eu vou ver se eu coloco, né? Dessa vez eu vou botar mesmo, da outra vez deu errado. Tá, Patrícia? Pode deixar. Tá? Vou mandar o link para você, tá? Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Bom domingo para vocês.